podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá, bem-vindos a mais um podcast Hospital da Luz. Voltamos hoje a falar de medicina geral e familiar e do papel do médico de família na nossa vida. A ideia de alguém ser especialista numa medicina geral, vistas bem as coisas, pode confundir-nos. Um médico de família tem de saber muito de tudo? Tem de ter mais conhecimentos do que os outros especialistas? Ou é, ao contrário, alguém a quem basta a cultura geral da medicina? E onde é que entra a ideia de família na equação deste especialista? O médico de família responde. Para nos ajudar a perceber o que significa, afinal, ser especialista em medicina geral e familiar, convidamos o Dr. João Sequeira Carlos, diretor do Serviço de Medicina Geral e Familiar do Hospital da Luz, Lisboa. João, peço desculpa pela provocação inicial e obrigada por estar connosco neste podcast, o Médico de Família Responde. Obrigado uma vez mais. Ajude-nos então a perceber o que é que faz um médico que tem a sua especialidade. Bem, como já foi dito, realmente é uma especialidade que não o é. Eu costumo sempre dizer Meu Deus, isso, o que é que isso quer dizer? Porque realmente uma especialidade médica, entendida pela visão clássica, é um corpo de conhecimento específico, bem compartimentado, que se dirige a um conjunto de problemas, doenças, procedimentos técnicos que só podem ser executados por esse especialista. E esta descrição já faz aqui um pouco, vai lá, uma oposição àquilo que é o médico de medicina geral e familiar. Mas, na verdade, para se fazer medicina geral e familiar, para se ser médico de família, é preciso, e agora aqui vou de encontro ao que já disse há pouco, é preciso constituir um corpo de conhecimento, procedimentos técnicos, temos técnicas, aptidões, conhecimentos e atitudes específicas numa área de prestação de cuidados, como é a medicina geral e familiar. E, remetendo um pouco para a história, que não vamos aqui falar em pormenor, mas a história da especialidade é isso mesmo. É surgir no início esta figura do médico generalista, clínico geral, que cuidava ao longo da vida de uma pessoa e que foi adquirindo realmente perícias e conhecimentos específicos que mais ninguém tinha. E ao verificar-se exatamente essa situação, é claro que a academia ligada à medicina, às faculdades de medicina, foi constituindo esse corpo de conhecimento, essa ciência, à volta da especialidade de medicina geral e familiar e, como tal, naturalmente, num processo de evolução natural, constituiu-se como especialidade médica, entendida como uma área específica da medicina. Portanto, é generalismo, mas não é menos conhecimento, naturalmente. Exatamente. Portanto, é generalismo devido à sua abordagem e à abrangência de cuidados depois na prática diária, mas é a especialidade porque se constitui e reveste-se com um corpo de conhecimento específico e de atividade especializada e focada naquilo que é o indivíduo, a sua família e a relação com o ambiente e a comunidade onde está inserido. Este é quase um chavão que define a especialidade e que, no fundo, é aquilo que constitui o foco da nossa atividade médica. Atividade médica, convém dizer, clínica assistencial, porque lá está, com este corpo de conhecimento, o médico de família o que é que faz? Faz clínica, faz a sua consulta, exerce a sua atividade médica, mas também ensina, também dá formação, essa é a segunda vertente, e a terceira vertente, que faz parte de qualquer especialidade médica, que é a investigação, também investiga. Portanto, respondendo já um pouco o que é que faz o médico de família, na sua especialidade, tem estas três áreas, estas três vertentes: clínica, investigação, formação e ensino. Eu imagino hoje que, como em muitas outras áreas, a medicina exige quem a pratica, quem trabalha nela todos os dias, exige dos médicos, exige das pessoas que estão envolvidas nessa tarefa um trabalho permanente de atualização, como disse, de investigação, de melhoria de conhecimentos, de estar update com novidades técnicas, terapêuticas, etc. Para um médico de medicina geral e familiar, imagino que isto seja ainda mais relevante, ou não? Ou, na verdade, o desafio é tão semelhante como para quem é especialista em áreas muito específicas? Sim, é mais ainda, diria eu, e até por duas perspectivas. A perspectiva do próprio profissional,
que ao ter de responder na tal abrangência de cuidados na sua própria consulta, tem de estar preparado com atualização científica e técnica para se deparar com qualquer problema de saúde que aí é apresentado. Como eu costumo dizer, na mesma manhã de consulta, posso ter uma entorse do pé, posso ter uma dor no peito, posso ter uma dor de cabeça, uma lombalgia, uma dor na coluna lombar, e em qualquer idade. Atenção, não só a diversidade de problemas de saúde existe, mas também o leque das idades que nos procuram, porque nós seguimos famílias, desde as crianças até aos mais idosos, aos avós. É geral e familiar, até aos avós. E como tal, isto exige uma preparação e uma atualização técnico-científica bastante intensa mesmo. Mas há outra perspectiva. É a atualização também, não só no conhecimento técnico-científico, mas na forma de o traduzir para as pessoas. E esta é mais uma questão que remete para o que fazemos com a especificidade e especialidade, digamos assim, que é a comunicação, é uma das nossas principais ferramentas e recursos na consulta. E a relação médico-doente, e a forma como comunicamos com os nossos doentes. Pois, eu ia-lhe falar disso, e ele perguntar se a relação médico-doente, no caso da medicina geral e familiar e do médico de família, é naturalmente diferente da relação que um doente tem com um contacto com um especialista a quem recorre numa situação aguda, num acompanhamento de uma doença muito específica. Sente que é diferente como especialista nesta área? Inevitavelmente diferente, porque tem a ver com aquilo que já falámos também da continuidade, não só da abrangência, mas depois outra característica muito forte que é a continuidade de cuidados, portanto a tal relação de continuidade que se vai estabelecendo entre o médico de família e a família que segue, e as pessoas dessa família. O médico para a vida, certo? Ora, aí está. Portanto, faz com que a relação médico-doente tenha esta carga indelével de uma relação para a vida. E necessariamente é diferente. E esta relação de confiança. E por haver esta relação de confiança, é que a tal atualização na forma de traduzir o conhecimento técnico e científico para os doentes é necessária. E isso não se estuda só nos livros e nos tratados de medicina. Isso já exige da parte do médico uma formação comportamental, eu diria mesmo já intersetando outras áreas do conhecimento e outras ciências como a sociologia, a antropologia, a psicologia, em que nós vamos ter de beber de outras fontes para saber comunicar com os nossos doentes, traduzir a ciência para o momento da consulta, no sentido de o ajudar ao doente a decidir da melhor forma em termos terapêuticos e no plano de cuidados que é proposto em cada momento que nos encontramos com os nossos doentes. Dê-nos um conselho. Porque é que é mesmo importante que seja o médico da nossa família, da minha família? Porque é que eu tenho que estar com a minha família na sua consulta? Essa é mais uma área que se constituiu como específica no tal corpo de conhecimento da medicina geral e familiar, não só conceptual, mas também da praxis da medicina geral e familiar. E porque ficou provado por inúmeros estudos feitos ao longo dos últimos anos, desde o início da especialidade, que é benéfico e é vantajoso a abordagem dos problemas de saúde, considerando o foco no doente, a tal medicina centrada no paciente, mas com a família à sua volta. Trata melhor o seu doente se eu conhecer a família, sem dúvida. Desde logo porque é um recurso, a família pode ser um recurso, pode nos ajudar a entender a gênese de um problema em matéria de dinâmica familiar. Nós temos instrumentos de avaliação familiar, portanto aqui o F da MGF não está cá por acaso, é porque realmente é feita uma abordagem familiar, há um foco no ciclo de vida familiar, desde logo porque nós acompanhamos pessoas desde que são crianças, desde que nasceram, conhecemos-los desde que nasceram literalmente, e se o nosso tempo de exercício clínico for suficientemente longo e a saúde assim nos permita, conhecemos pessoas que vimos nascer, que entram depois na faculdade, que têm a sua profissão, que vão ter filhos também e acompanhamos-los até terem filhos. Portanto, lembramos deles bebés e vamos acompanhá-los até serem pais também. E, se for possível, até serem avós. Mas o papel isso é importante. O papel da família é importante na abordagem do seu doente, mas sim. Eu estava até a ir um bocadinho mais longe, porque é que a minha família também deve fazer parte, deve ser consultada por si. Bem, por tudo o que já disse, porque a vantagem de fazer a abordagem familiar e do ciclo de vida familiar do indivíduo inserido na sua família, do ponto de vista terapêutico e diagnóstico, é muito mais rico e fornece-nos mais dados e informação com os quais vamos conseguir depois coordenar melhor o plano terapêutico desse doente, para um problema de saúde ou só para a vigilância de saúde, seja para o que for. Mas também porque a organização da especialidade é assim, porque os processos
que o médico tem são organizados por famílias. E isso faz parte do tal enquadramento conceptual da própria especialidade. Desde o início que é assim, e é organizado então por processos familiares. Mas tem de haver também liberdade para que uma pessoa que não queira estar naturalmente. inserida nesta lógica de processos familiares, tem que ter a sua liberdade e autonomia para poder ser seguida como indivíduo isolado. Temos muitos casos desses também. Temos famílias, mas também temos pessoas que vêm isoladamente à consulta. Muito bem. Bom, alguém que nos acompanha ao longo da vida, que nos conhece melhor do que nós próprios, que sabe dos cuidados que precisa a nossa família. Creio que é assim que devemos olhar para o nosso médico de família, não é verdade, João? Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada por tudo aquilo que nos ensinou hoje nesta conversa. Esperamos contar consigo novamente num próximo podcast, O Médico de Família Responde. O podcast Hospital da Luz está disponível nas plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Em breve voltaremos com novos episódios e novos temas de conversa com os nossos especialistas em saúde. Não perca! Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.